Durante 47 dias, entre agosto e setembro de 1998, um predador vagou pelas sombras do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. 7 mulheres foram atacadas. 3 jamais voltariam para casa. Este é o caso que aterrorizou a maior cidade do Brasil. Você está prestes a conhecer uma das investigações mais intensas da história policial brasileira. Como um homem conseguiu transformar o cartão postal de São Paulo em cenário de terror. O Parque do Ibirapuera, com seus 3 milhões de metros quadrados de área verde, sempre foi considerado um oásis seguro no coração da metrópole. Famílias faziam piqueniques aos domingos, casais namoravam ao entardecer e centenas de pessoas praticavam exercícios todas as manhãs. Era 1998. São Paulo vivia um momento de crescimento econômico e o parque simbolizava o que a cidade tinha de melhor a oferecer. Mas em agosto daquele ano, algo sinistro começou a se mover entre as árvores centenárias. Quais foram os erros que permitiram que este predador continuasse atacando por tanto tempo? E, principalmente, como a polícia conseguiu capturá-lo antes que fizesse ainda mais vítimas? Esta é uma história sobre falhas na investigação que mudaram para sempre os protocolos policiais brasileiros. Cleusa Aparecida dos Santos tinha 39 anos e 3 filhos para criar sozinha. Trabalhava como doméstica em uma casa de família no bairro dos Jardins. Acordava às 4h30 da manhã todos os dias. Pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho. Mas havia algo especial na rotina de Cleusa que ela considerava sagrado. 3 vezes por semana, nas segundas, quartas e sextas-feiras, ela descia no ponto antes do trabalho e caminhava até o Parque do Ibirapuera. Para Cleusa, aqueles 40 minutos de caminhada eram seu único momento de paz. Enquanto circulava pelas trilhas ainda desertas do início da manhã, ela planejava o futuro. Sonhava em ver seus filhos formados na universidade, economizava cada centavo que conseguia para um dia comprar uma casinha própria. Tinha uma caderneta de poupança onde depositava religiosamente R$20 por mês. Era uma mulher trabalhadora como milhões de brasileiras, que encontrava forças para continuar nos pequenos prazeres da vida. Na manhã de 19 de agosto de 1998, Cleusa seguiu sua rotina normal. Levantou no escuro, tomou um café preto com pão, beijou os filhos que ainda dormiam. O mais velho, de 17 anos, trabalhava à noite em uma padaria para ajudar nas despesas. A filha do meio, de 15, era a primeira da família com chance real de terminar o ensino médio. O caçula, de apenas 8 anos, era o xodó de Cleusa, sempre grudado nas saias da mãe quando ela estava em casa. Às 5h40 da manhã, Cleusa entrou no parque pelo portão da Assembleia Legislativa. O sol ainda não havia nascido completamente e uma neblina leve cobria a vegetação. Ela gostava deste horário porque o parque estava quase vazio, apenas alguns corredores mais dedicados e ela. Cleusa nunca usava fones de ouvido, dizia que gostava de ouvir os pássaros acordando. Às 6h15 da manhã, quando Cleusa deveria estar saindo do parque para pegar o ônibus que a levaria ao trabalho, algo terrível aconteceu em uma trilha mais isolada, próxima ao viveiro Manequinho Lopes. Um homem a abordou fingindo pedir informações sobre um dos portões do parque. Cleusa, sempre prestativa, parou para ajudar. Foram os últimos minutos de vida de uma mulher que jamais havia machucado ninguém. Às 7h20 da manhã, um grupo de corredores encontrou o corpo de Cleusa em meio à vegetação, a cerca de 20 metros da trilha principal. A cena era brutal. A patroa de Cleusa, que estranhara sua ausência, já havia ligado para a polícia. Os filhos foram avisados na escola. O mais velho desabou quando soube que nunca mais ouviria a mãe chamando seu nome pela manhã. O primeiro policial a chegar ao local foi o soldado Marcos Pereira, com 15 anos de experiência nas ruas de São Paulo. Mais tarde, ele diria que nunca havia visto nada parecido. A violência era gratuita, excessiva. Não havia sinais de roubo. A bolsa de Cleusa estava intacta, com os R$23 que ela carregava e a carteira de trabalho, que era seu bem mais precioso. O delegado Oswaldo Nico, da delegacia responsável pela região do parque, classificou inicialmente o caso como homicídio com motivação sexual. A princípio,
Acreditou-se que poderia ser um crime isolado, talvez cometido por alguém sob efeito de drogas. Afinal, coisas assim não aconteciam no Ibirapuera. O parque era seguro, frequentado pela classe média paulistana. Tinha vigilância, era bem cuidado. Mas o que a polícia não sabia é que este era apenas o começo. O assassino já observava sua próxima vítima. Exatamente 14 dias depois, em 2 de setembro, outra mulher não voltou para casa. Maria José Silva, de 52 anos, seguia uma rotina similar à de Cleusa. Viúva, trabalhava como faxineira em um prédio comercial no centro de São Paulo. Todos os dias antes do trabalho, fazia uma caminhada de 1 hora no parque. Era seu remédio natural para a pressão alta e a única atividade física que conseguia encaixar na rotina. Maria José morava em uma pequena kitnet na Liberdade com sua mãe de 78 anos, Dona Carmen. As duas tinham uma relação muito próxima. Maria José cuidava da mãe com dedicação absoluta, levava ao médico, ajudava no banho, fazia as compras. Dona Carmen dependia totalmente da filha e sempre ficava apreensiva quando Maria José saía para caminhar ainda no escuro. Naquela manhã de setembro, Maria José seguiu exatamente o mesmo trajeto que fazia há 2 anos. Entrou pelo portão principal do parque às 5h50 da manhã. Cumprimentou o guarda, que já a conhecia de vista. Seguiu pela trilha principal em direção ao lago, onde costumava fazer uma pausa para contemplar os patos. Era uma mulher religiosa, que sempre rezava um Pai Nosso antes de iniciar a caminhada, pedindo proteção para mais um dia. Às 6h45, Maria José foi abordada pelo mesmo predador que havia atacado Cleusa. O local era diferente, mais próximo ao primeiro crime. Uma área com menos iluminação, cercada por árvores altas que bloqueavam a visão de quem passava pelas trilhas principais. O modus operandi foi idêntico. Aproximação fingindo pedir informação, seguida de violência extrema e desnecessária. O corpo de Maria José foi descoberto às 7h10 por um ciclista que havia saído da trilha principal para buscar uma bola que havia voado para o meio da vegetação. O ciclista, um executivo de 45 anos que pedalava no parque há mais de 10 anos, vomitou no local. Chamou a polícia gritando no telefone que havia um corpo no parque. Quando o delegado Oswaldo Nico chegou ao local do segundo crime, imediatamente percebeu as semelhanças. Mesmo padrão de violência, mesmo tipo de vítima, mesmo horário, local próximo ao primeiro ataque. Não havia mais dúvidas. São Paulo tinha um serial killer à solta e o Parque do Ibirapuera era seu território de caça. A notícia vazou para a imprensa no mesmo dia. Os jornais da tarde estamparam manchetes alarmantes. Terror no Ibirapuera. Maníaco ataca mulheres no parque. 2 mortes em 2 semanas. A população começou a entrar em pânico. As caminhadas matinais, tradição de milhares de paulistanos, começaram a ser abandonadas. O parque, que recebia cerca de 150 mil visitantes por semana, começou a esvaziar. Mas o pior ainda estava por vir. Em 15 de setembro, exatamente 13 dias após o segundo crime, o predador atacou novamente. Helena de Oliveira, de 37 anos, professora aposentada por problemas de saúde, foi a terceira vítima. Helena havia sido professora primária por 15 anos antes de desenvolver problemas cardíacos que a forçaram a se aposentar precocemente. Vivia sozinha em um apartamento pequeno no bairro da Aclimação e tinha no parque seu principal programa social. Helena conhecia outros frequentadores matinais do parque. Tinha um grupo informal de caminhada formado por 3 aposentadas e um senhor de 60 anos que havia perdido a esposa recentemente. Eles se encontravam às 6 da manhã no portão 3 e faziam um circuito de 40 minutos juntos. Era o momento mais feliz do dia de Helena, que havia perdido o contato com muitos colegas depois da aposentadoria. Naquela manhã de setembro, Helena chegou ao ponto de encontro como sempre, mas o grupo havia decidido cancelar as caminhadas por causa dos crimes anteriores. Helena não havia recebido a ligação porque seu telefone estava com defeito. Encontrou apenas um bilhete que uma das amigas havia deixado com o guarda, explicando que voltariam apenas quando o assassino fosse preso. Helena ficou decepcionada. Considerou voltar para casa,
mas decidiu fazer uma caminhada mais curta sozinha. Afinal, eram apenas 6h10 da manhã. O parque tinha vigilância e ela conhecia bem todos os caminhos. Helena achava que, sendo cuidadosa, não correria riscos. Foi uma decisão que custou sua vida. O assassino aproximou-se de Helena, próximo ao Museu de Arte Moderna, em uma área que durante o dia fervilhava de visitantes, mas que àquela hora estava completamente deserta. Helena, sempre educada, parou para ouvir o que o homem tinha a dizer. Foram os últimos minutos de vida de uma mulher que havia dedicado 15 anos de sua vida a educar crianças. Quando o corpo de Helena foi encontrado às 7h30 por funcionários do parque que chegavam para trabalhar, não havia mais dúvidas. A imprensa cunhou o termo que marcaria para sempre este caso. O maníaco do parque havia feito sua terceira vítima e São Paulo estava em estado de choque. A pressão sobre a polícia tornou-se insuportável. O governador Mário Covas convocou uma reunião de emergência. O secretário de Segurança Pública foi questionado duramente pela imprensa. Como um assassino conseguia atacar no mesmo local, com o mesmo padrão, 3 vezes seguidas, sem ser capturado? O delegado Oswaldo Nico montou uma força-tarefa com 50 policiais. Pela primeira vez na história da investigação criminal paulista, foram instaladas câmeras de segurança em pontos estratégicos do parque. O problema é que em 1998, a tecnologia ainda era limitada e cara. Foram instaladas apenas 12 câmeras em um parque de 3 milhões de metros quadrados. O patrulhamento foi intensificado, mas apenas durante o dia. À noite e na madrugada, horários em que o parque oficialmente estava fechado, a vigilância continuava precária. Os investigadores ainda não haviam compreendido completamente o padrão do assassino. Achavam que ele atacava apenas durante o funcionamento oficial do parque. Cartazes com o retrato falado do suspeito foram espalhados por toda a cidade. Baseado nos depoimentos de algumas testemunhas que haviam visto um homem suspeito rondando o parque, o desenho mostrava um homem entre 25 e 35 anos, alto, magro, cabelos escuros, sempre bem vestido. Centenas de ligações chegaram à polícia, mas nenhuma levou ao suspeito real. Enquanto a polícia tentava conectar as pistas, o maníaco continuava à solta, e ele não havia terminado. Em 22 de setembro, exatamente uma semana após o terceiro homicídio, o predador atacou novamente. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Sua quarta vítima, Sônia Aparecida, conseguiu escapar com vida. Sônia era enfermeira, tinha 31 anos, e havia decidido voltar a caminhar no parque apesar dos crimes anteriores. Trabalhava no turno da noite em um hospital e usava as caminhadas matinais para relaxar antes de dormir. Às 6h20 da manhã, um homem aproximou-se de Sônia próximo ao lago do parque. Disse que estava procurando o planetário e perguntou se ela poderia indicar o caminho. Sônia, que conhecia bem o parque, começou a dar as direções. Foi então que percebeu algo estranho nos olhos do homem, um brilho frio, predatório. Seu instinto de enfermeira, treinado para identificar situações de perigo, disparou um alerta. Quando o homem fez menção de se aproximar mais, Sônia correu. Era uma mulher atlética, corria maratonas como hobby. O agressor tentou persegui-la, mas Sônia conhecia cada trilha do parque e conseguiu chegar até uma área onde havia outros caminhantes. O homem desistiu da perseguição e desapareceu na vegetação. Sônia imediatamente procurou a polícia e forneceu a descrição mais detalhada até então do suspeito. Homem branco, aproximadamente 1,80 m de altura, cabelos pretos bem cortados, sem barba, vestindo calça jeans escura e camiseta branca. Tinha as mãos grandes e uma cicatriz pequena na sobrancelha esquerda. Falava com sotaque do interior ou do Nordeste. 5 dias depois, em 27 de setembro, outra mulher conseguiu escapar por pouco. Carla Mendes, de 28 anos, publicitária, foi abordada pelo mesmo homem usando exatamente a mesma estratégia. Fingiu estar perdido e pediu informações sobre a localização de um dos museus do parque. Carla imediatamente desconfiou, porque já havia lido sobre o modus operandi do maníaco nos jornais.
Quando o homem tentou agarrá-la, Carla gritou e conseguiu arranhar profundamente o rosto e as mãos do agressor. Era praticante de artes marciais e reagiu com violência. O homem fugiu sangrando, mas deixou para trás algo precioso para a investigação: material genético sob as unhas de Carla. As amostras foram coletadas imediatamente e enviadas para o laboratório de DNA da Polícia Civil do Rio de Janeiro. São Paulo ainda não tinha tecnologia adequada para este tipo de análise em 1998. O exame levaria pelo menos 2 semanas para ficar pronto, mas pela primeira vez os investigadores tinham evidência física concreta do assassino. A força-tarefa foi ampliada para 100 policiais. A pressão social havia se tornado insuportável. Manifestações de mulheres pedindo segurança foram organizadas em frente ao Palácio do Governo. O parque estava praticamente deserto durante as manhãs. Comerciantes da região reclamavam da queda no movimento. O turismo na área despencou. O governador Mário Covas fez um pronunciamento na televisão prometendo que o assassino seria capturado em no máximo 2 semanas. Era uma promessa arriscada, mas a pressão política exigia uma resposta contundente. A investigação ganhou recursos ilimitados e prioridade absoluta. Foi então que o delegado Oswaldo Nico tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo da investigação. Uma decisão arriscada que geraria polêmica até hoje entre especialistas em segurança pública. A operação mais ousada da história da Polícia Civil Paulista foi colocada em prática em 1º de outubro. 20 policiais femininas foram destacadas para trabalhar como iscas humanas no Parque do Ibirapuera. Todas eram voluntárias, tinham treinamento em combate corporal e carregavam equipamentos de comunicação camuflados. A estratégia era simples, mas perigosa. As policiais se passariam por caminhantes comuns, seguindo os mesmos horários e trajetos das vítimas anteriores. Outros 50 policiais masculinos ficariam escondidos em pontos estratégicos, prontos para agir ao primeiro sinal de perigo. Cada policial feminina tinha um código para solicitar ajuda imediata. A operação foi mantida em absoluto sigilo. Nem mesmo outros setores da polícia foram informados. O vazamento de informação poderia arruinar tudo e colocar a vida das policiais em risco ainda maior. Durante 3 dias, as iscas humanas circularam pelo parque sem que nada acontecesse. O assassino parecia ter desaparecido. Na manhã de 4 de outubro, 47º dia desde o primeiro crime, a policial Cláudia Ferreira estava fazendo sua 3ª volta pelo circuito, quando foi abordada por um homem próximo ao viveiro Manequinho Lopes. Era exatamente 6h15 da manhã, o mesmo horário dos crimes anteriores. O homem aproximou-se com naturalidade, sorrindo, e perguntou onde ficava a administração do parque. Disse que queria fazer uma reclamação sobre o estado das trilhas. Cláudia, uma policial com 10 anos de experiência, imediatamente percebeu que estava face a face com o predador que há mais de um mês aterrorizava São Paulo. A descrição batia perfeitamente. A altura, o porte físico, o sotaque, até mesmo a cicatriz na sobrancelha que Sônia havia mencionado. Cláudia respondeu à pergunta naturalmente, mas acionou discretamente o sinal de emergência que levaria seus colegas até sua localização em menos de 2 minutos. Foi então que o homem mudou completamente de comportamento. O sorriso sumiu do rosto. Os olhos adquiriram aquela expressão fria que as sobreviventes haviam descrito. Ele fez menção de agarrar Cláudia pelo braço, exatamente como havia feito com todas as outras vítimas. Cláudia estava preparada. Fingiu tropeçar e se afastou alguns passos, ganhando tempo para que os reforços chegassem. O homem percebeu que algo estava errado e começou a andar rapidamente em direção à vegetação mais densa. Foi quando 15 policiais emergiram de seus esconderijos e cercaram completamente a área. O homem tentou correr, mas não tinha para onde ir. Correu em direção ao lago, talvez pensando em atravessar a nado para o outro lado. Foi alcançado a menos de 50 metros da margem, depois de uma perseguição que durou menos de 3 minutos, mas pareceu uma eternidade para todos os envolvidos. Francisco de Assis Pereira, 29 anos,
natural de Ipojuca, Pernambuco, motoboy há 5 anos em São Paulo, foi preso às 6h22 da manhã do dia 4 de outubro de 1998. Suas primeiras palavras foram: "Vocês não têm provas contra mim." Ele não fazia ideia de que o material genético coletado sob as unhas de Carla já estava sendo processado no laboratório do Rio de Janeiro. Mas quem era realmente este homem? E o que a investigação revelaria sobre sua vida dupla chocaria até os investigadores mais experientes. Francisco de Assis Pereira levava uma vida aparentemente normal em São Paulo. Trabalhava como motoboy para uma empresa de entregas no centro da cidade havia 5 anos. Era considerado um funcionário pontual e responsável pelos patrões. Morava sozinho em uma kitnet no bairro do Brás, pagava as contas em dia, não tinha problemas com vizinhos. Mas nos primeiros interrogatórios, uma personalidade completamente diferente emergiu. Francisco confessou todos os crimes com detalhes perturbadores. Não demonstrava remorso. Pelo contrário, parecia orgulhoso do que havia feito. Dizia que as mulheres mereciam morrer porque provocavam os homens com suas roupas de ginástica. A investigação sobre o passado de Francisco revelou uma escalada de violência que havia começado anos antes dos homicídios. Em Pernambuco, havia sido preso 2 vezes por atentado violento ao pudor. Em São Paulo, tinha 3 boletins de ocorrência por assédio sexual, mas nunca havia sido condenado. Era um predador que havia aprendido a se camuflar na sociedade. Francisco havia migrado para São Paulo em 1993, aos 24 anos, em busca de melhores oportunidades. Como milhões de nordestinos, sonhava com uma vida melhor na metrópole. Conseguiu emprego, lugar para morar, aparentemente estava se integrando à sociedade paulistana, mas trazia dentro de si uma violência que apenas cresceu na solidão da grande cidade. Durante os interrogatórios, Francisco revelou detalhes sobre outros crimes que a polícia não havia conectado a ele. Pelo menos 12 casos de assédio sexual em diferentes pontos da cidade entre 1995 e 1998. Sua escalada de violência seguiu um padrão clássico. Começou sendo voyeur em parques e praças, evoluiu para assédio verbal, depois físico, até chegar ao homicídio. O perfil psicológico elaborado pelos peritos revelou um indivíduo com transtorno de amostras de sangue do suspeito. Pela primeira vez na história judicial brasileira, um caso de homicídio serial seria solucionado com base em evidência de DNA. Na casa de Francisco, a polícia encontrou objetos pessoais das 3 vítimas fatais: uma corrente que pertencia a Cleusa, um anel de Helena, uma pulseira de Maria José. Eram troféus que ele guardava para reviver os crimes. A descoberta foi devastadora para as famílias, que tiveram que reconhecer os objetos de suas entes queridas. Francisco também confessou que escolhia suas vítimas com antecedência. Observava os hábitos das mulheres que frequentavam o parque. Sabia exatamente que horas cada uma chegava, quais trajetos seguiam, se caminhavam sozinhas ou acompanhadas. Era um predador metódico que transformou o Ibirapuera em seu território de caça pessoal. Durante 47 dias, ele havia se sentido invencível. A cada crime não solucionado, sua confiança crescia. Chegou a dar entrevistas para jornalistas que faziam reportagens sobre o caso, se passando por frequentador preocupado do parque. Era uma demonstração de sua total falta de empatia e de seu prazer sádico em enganar a sociedade. O julgamento de Francisco de Assis Pereira começou em março de 1999 e durou 3 meses. Foi um dos casos criminais mais acompanhados pela mídia brasileira da década. As famílias das vítimas acompanharam cada dia do processo, buscando a justiça que suas entes queridas mereciam. Francisco foi condenado a 268 anos de prisão pela morte de 3 mulheres e pela tentativa de homicídio de outras 2. Era uma das maiores penas já aplicadas pela justiça brasileira até então. O juiz considerou a extrema gravidade dos crimes, a crueldade desnecessária
e o terror causado à população. As famílias das vítimas abraçaram-se no tribunal quando a sentença foi lida. Para elas, nenhuma punição seria suficiente para reparar a perda de Cleusa, Maria José e Helena. O Parque do Ibirapuera hoje recebe mais de 14 milhões de visitantes por ano. É novamente um lugar seguro, frequentado por famílias, esportistas e turistas. Mas em um canteiro discreto próximo ao lago, uma pequena placa homenageia a memória das 3 mulheres que perderam a vida naqueles terríveis 47 dias. Os 47 dias de terror terminaram, mas as cicatrizes permaneceram. Cleusa, Maria José e Helena não eram apenas estatísticas, eram mulheres com sonhos, famílias e histórias. Cleusa queria ver os filhos formados e nunca conseguiu. Maria José cuidava da mãe idosa que ficou desamparada. Helena havia dedicado 15 anos à educação de crianças e merecia uma aposentadoria tranquila. Suas mortes não foram em vão se aprendermos com os erros desta investigação. A demora para reconhecer que se tratava de um serial killer custou vidas. A falta de patrulhamento adequado facilitou a ação do criminoso. A ausência de protocolos específicos para crimes em série atrasou a captura. Se este caso te impactou, deixe um comentário respeitoso em memória das vítimas. Inscreva-se para mais casos que marcaram a história criminal brasileira. E lembre-se, a justiça pode demorar, mas ela chega. Uma pergunta permanece sem resposta. Quantas outras mulheres Francisco poderia ter atacado se não fosse capturado quando foi? Alguns investigadores acreditam que outros crimes nunca foram conectados a ele. Durante seus 5 anos em São Paulo, antes dos homicídios no parque, Francisco tinha total liberdade para atacar. Quantas vítimas silenciaram sua dor sem nunca denunciar? É uma reflexão que nos assombra até hoje. Que Cleusa, Maria José e Helena descansem em paz. E que suas histórias nos lembrem sempre da importância de protegermos aqueles que mais precisam de proteção em nossa sociedade.